Oi, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a igreja na Idade Média. Quando a gente fala sobre o mundo feudal, é impossível entender sem analisar essa instituição que foi a mais poderosa desse período, talvez a única grande instituição desse período. E a primeira pergunta que eu coloco para vocês é de onde que vem tanto poder para essa igreja? Essa igreja, ela exerce tanto esse poder que eu coloquei aqui como um poder temporal. O que significa um poder temporal? Esse poder temporal seria um poder material, um poder econômico, um poder político, um poder aqui na Terra. Bom, a gente está falando de mundo medieval. Na Idade Média, quem é rico e poderoso? Rico e poderoso é quem detém terras, e simplesmente essa igreja ela possui um terço de todas as terras na Idade Média. Eu posso dizer que essa igreja ela é a grande, olha que letrinha bonita fica aqui, né, com o mouse. Ela é a grande senhora feudal, tá? Então, como que ela foi se tornando essa grande senhora feudal? Quando a gente analisa lá uma aulinha sobre os povos bárbaros que eu comentei com vocês, eu falei que os povos bárbaros eles se converteram ao cristianismo, buscando legitimidade, né, na igreja. Então, um rei, eu vou dar um exemplo aqui, o Pepino o Breve, tá? Ele destronou o último rei da dinastia merovíngia, chamado Childerico, e ele pede para quem, né, falar que ele é o verdadeiro rei do povo franco? Ele pede para o Papa. Em troca, ele doa todo o centro da Península Itálica ao Papa, com a denominação de Patrimônio de São Pedro. Então, dessa maneira, a igreja vai, outros povos bárbaros também, ao se converter ao cristianismo, buscavam essa legitimidade divina. E qual era o caminho para falar que Deus escolheu ele para ser rei? Né? Ter o apoio da igreja. Então, dessa maneira, à medida que esses povos bárbaros iam se convertendo ao cristianismo, iam adotando, né, essa busca pela legitimidade divina, eles iam doando terras à igreja. E iam também obrigando as pessoas a se converter a essa religião. Então, esses povos até então pagãos vão se tornando cristãos, tá? Isso vai dando à igreja poder, porque ela vai se tornando a grande detentora de terras. Mas além de exercer esse poder temporal, a igreja também ela exerce um poder espiritual, tá? O que eu quero falar sobre esse poder espiritual? Durante a Idade Média, a questão desse poder espiritual, seria esse poder religioso. Durante a Idade Média, essa ideia de céu e inferno é muito forte. A igreja, eu sempre digo o seguinte, que no mundo do islamismo, religião, no mundo do islamismo, eles preferem dizer o quanto é bom viver no paraíso. No mundo cristão da Idade Média, eles preferem dizer o quanto é ruim viver no inferno. Então cria-se um pânico sobre o inferno, tá? Aquele local extremamente o que, né, ruim de se viver, onde há um fogo eterno, onde há uma dor que não acaba nunca. Então as pessoas passam a ter um medo de morrer e após a morte ir para onde? Ir para o inferno. E quem é que vai para o inferno? Quem comete um pecado. Quem é que diz o que é pecado ou não? A igreja. Então a igreja define o que é pecado e mais do que isso, a igreja ela possui o poder de perdoar as pessoas dos pecados que ela cometeu. Então eu digo que aqui a igreja ela possui as chaves do céu. Ela controla quem vai entrar no paraíso e quem vai para o inferno. Como nesse momento aqui, essa ideia de inferno e paraíso é muito forte na Idade Média, a igreja vai se tornando aquela que vai ditar as regras de comportamento dessa sociedade. Em outras palavras, essa igreja, ela controla o modo de pensar e agir desse homem medieval, estabelecendo os valores dessa sociedade. Questionar essa igreja significa ir para o inferno. Outro ponto, o sofrimento não vinha somente após a morte com o inferno.
ela vinha também aqui na vida. Vamos lembrar que na Idade Média eu tenho a criação do Tribunal do Santo Ofício, que vai punir aqueles que vão contra o que a igreja diz, que questionam os seus dogmas, os chamados hereges. É possível a gente encontrar algumas divisões ou algumas classificações dessa igreja. Aqui a gente encontra as duas principais, tá? Eu tenho aqui o clero secular, tá? O que seria esse clero secular? Seriam aqueles membros da igreja que vivem com um intenso contato com a população. Eles vivem ali dentro dos burgos, eles vivem, até hoje a gente tem. Seria aquele padre que vive na casa paroquial, tá? Eles têm um intenso contato com a população. Eu tenho aí os bispos, os párogos, e eu tenho também o clero regular. A palavra regular vem da onde? Ela vem de regras. São pessoas, membros do clero, que olham para aquele clero secular e falam que devido a esse contato, né, com o povo, eles estão deixando de lado aquele cristianismo primitivo, aquela espiritualidade. Eles estão tendo comportamentos que eles começam a questionar. E aí, para tentar resgatar esse cristianismo primitivo, eles vão viver o quê? No claustro, eles vão viver fechado, em comunidade entre eles vão viver aqui nos conventos e mosteiros. Eu tenho também uma outra divisão que eu coloquei aqui, que seria o alto e o baixo clero. Bom, pessoal, quem que seria esse alto clero? Vamos lembrar da sociedade feudal? Eu tenho Santo Agostinho fala que ela é trina e una ao mesmo tempo. Trina, porque eu tenho três grandes classes, o clero, cuja função é rezar, o nobre, cuja função é lutar, e os servos, cuja função é trabalhar. Tudo bem? Bom, o senhor feudal, para que ele não divida as terras entre os seus filhos, e dessa maneira divida o seu poder e a sua riqueza, nasceu o conceito da primogenitura. O que seria isso? Somente o primogênito vai herdar esse feudo. E os demais filhos? Eles têm duas grandes alternativas. Uma era tornar-se um cavaleiro, lutar nas cruzadas, lutar ao lado de um rei, e com essas lutas ele pode conquistar terras e assim tornar-se também um senhor feudal. Uma outra boa alternativa é entrar para a igreja. Então ele pode entrar como, sendo um bispo, ele pode entrar sendo um cardeal, ele pode entrar sendo até mesmo um papa, tá? Ou seja, como que uma pessoa se tornava bispo? Ela se tornava bispo comprando o chapéu de bispo. Então ia lá perante o papa, ou também havia a chamada investidura laica, que era quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico, só para dar um exemplo, ele nomeia pessoas a cargos religiosos. Isso vai gerar, inclusive, atritos, que é a chamada querela das investiduras, que a gente vai falar um pouquinho. Então, ele nomeia, ele investe essa pessoa ao colocar o chapéu nele com o cargo de bispo. Ao ser nomeado bispo ou ao ser nomeado um abade, esse bispo recebe um bispado ou o abade uma abadia. O que é um bispado ou uma abadia? É um grande feudo. Então o alto clero, ele tem origem aonde? Esse alto clero? Ele tem origem na nobreza, ele tem então uma origem na nobreza. Então aquele nobre que não herdou o feudo do teu pai, porque não era o primogênito, uma boa alternativa é entrar para a igreja. Ele compra lá o chapéu de bispo, ele compra lá o chapéu de cardeal e torna-se dessa maneira um membro do alto clero. Isso tem um nome, a compra de cargos religiosos, é a simonia, tá? Então tem origem na nobreza. E um outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: todos esses membros do alto clero, eles são também senhores feudais, tá? Eles têm um grande pedaço de terra, inclusive o Papa. Lembra lá do patrimônio? Então, tem origem aqui na nobreza, no patrimônio de São Pedro. E todos esses aqui são o quê?
senhores feudais. Então eles têm um feudo. Um bispado nada mais é do que um feudo, tá? Uma abadia nada mais é do que um feudo, beleza? Lembra que eu comentei que a igreja é a grande senhora feudal? Bom, e eu tenho o baixo clero. Esse baixo clero, geralmente, ele tem origem aonde? Na camada servil. Então, tem origem na camada servil. Vou colocar aqui, origem na camada servil. Então, eu tenho aqui uma origem servil, tá? E aí vão ocupar cargos menos importantes, Então, eu tenho o Papa, o Cardeal, o Bispo, eles são sempre membros do alto clero. E quem que são os membros do baixo clero, que tem origem na camada servil? São os padres, são os monges. Aqui eu coloquei algumas críticas, na verdade, as principais críticas que essa igreja vinha sofrendo. Lembrando que as críticas começam mesmo dentro delas. Lembra lá as chamadas ordens, né, regulares? Elas buscavam resgatar aquele cristianismo primitivo e criticavam esse comportamento imoral. Algumas práticas eram condenadas pelos membros do clero. Eu tenho aqui a simonia. O que é a simonia? É a venda de cargos e objetos sagrados, cargos religiosos, objetos sagrados. Então, eu tenho a venda do chapéu de bispo, a venda do chapéu de cardeal. Eu tenho, além disso, a venda de relíquias, que de relíquias, na maior parte das vezes, não tinha nada. Então, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem um filme chamado Em Nome de Deus, que é bem legal, se vocês puderem assistir. Vejam, conta a história de Heloísa Abelardo. Heloísa está morando com um tio, que é um cônego, um membro do clero secular, e aí ela vê o tio vendendo essa relíquia para um outro padre. Ela fica quietinha e depois ela vai conversar com o tio e fala assim: tio, essa relíquia que o senhor vendeu, ela é falsa, né? O senhor foi enganado, porque essa relíquia encontra-se em tal igreja, eu vi essa relíquia lá. Ele olha para Heloísa e fala assim: ó, minha querida sobrinha, as relíquias têm o dom da multiplicação, tá? Então a gente vê bem claro como que era tratada essa venda de objetos sagrados. Na verdade, era uma grande fonte de renda para a igreja, juntamente com as indulgências, que era um documento que libertava as pessoas dos pecados cometidos. Então, você podia cometer pecados? Sim, desde que tivesse dinheiro para comprar as indulgências. Quem é que não podia cometer pecado? O pobre, o servo, tá? Então, as indulgências era a compra do perdão dos pecados. Então, se você morresse, você não podia esquecer de colocar as indulgências no bolso, porque na hora de chegar lá no portão, lá com São Pedro, falar, ó, tá aqui, ó, as indulgências. É como que eles falavam, você comprava um pedacinho do céu, e as indulgências era a escritura desse pedaço. As indulgências e esse comportamento imoral, aqui, quando eu falo comportamento imoral, seria uma vida de luxo, de ostentação, né, um excesso de comida. Muitos padres acabavam casando, porque o casamento não era proibido. Ao longo da Idade Média, começa a haver uma visão de que o celibato, a castidade, é algo que torna você uma pessoa melhor para a vida religiosa. Mas não havia uma proibição, essa proibição só vem no século XII, tá? A proibição do casamento. Até então, os padres tinham as mulheres, depois eles tinham as concubinas, tinham as amantes. Mesmo depois da proibição, então o padre não podia mais casar, portanto não podia mais ter filhos. Olha que fato interessante. Ele não podia ter filhos, mas ele podia ter sobrinhos. Sabe como que é sobrinhos em latim? Nepos. Daí vem a palavra nepotismo, porque ele passava a chamar seus filhos de sobrinhos e dava a seus sobrinhos cargos dentro da estrutura eclesiástica que ele comandava. Então, os seus sobrinhos viviam com o dinheiro da igreja. Igual hoje a palavra nepotismo não é uma prática, no mínimo, imoral, quando um político sustenta a sua família dando cargos dentro da estrutura que ele comanda, tá? Bom,
As indulgências, elas vão evoluindo, toda palavra, né, ela tem vida, ela vai se modificando, ganhando, né, conotações diferentes, tá? As indulgências, na Idade Média, tinham o poder de perdoar os pecados. Numa tentativa de moralizar a igreja, no Concílio de Trento, lá em 1545, é uma reação da Igreja Católica para diminuir as críticas que ela vinha sofrendo com a chamada reforma religiosa. Eles passam a dar uma nova interpretação sobre as indulgências. Eles falam que as indulgências não têm o poder de perdoar os pecados, apenas minimizar a culpa que você sente por ter cometido os pecados. Então você vai, você confessa e fica livre do pecado, mas você sente ainda culpado. As indulgências têm o poder de minimizar esse sentimento de culpa. Ao mesmo tempo, reforça a importância da castidade, do celibato. Tudo bem? Então é uma tentativa, novamente, de diminuir as críticas ao clero, derivada lá da reforma religiosa. Tá bom? Na Idade Média, em teoria, o rei ele exerce um poder político, um poder temporal, e o Papa exerce um poder espiritual, religioso. Por que eu disse na teoria? Porque tanto o rei deseja intervir em assuntos religiosos como o Papa em assuntos políticos. Isso vai gerar, ao longo da Idade Média, alguns conflitos entre o imperador ou o rei e o Papa. É sobre esse conflito que a gente vai, né, falar um pouquinho nos próximos slides. Entre esses conflitos, entre o poder temporal e o espiritual, eu quero comentar com vocês a chamada querela das investiduras. O que é uma querela? Uma querela é uma disputa. Investidura é o ato de você investir alguém a um cargo, uma função. Lembre que eu vou investir essa pessoa, esse nobre, com o cargo de vassalo. Como que eu fazia para ele se tornar meu vassalo? Eu doava a ele um feudo. E eu tenho a investidura do bispo, do cardeal. Como que eu faço para uma pessoa tornar-se bispo? Eu coloco o chapéu na cabeça dele. E quem é que coloca o chapéu na cabeça do bispo? O Papa, mas também um rei, um imperador. É a chamada investidura laica. Bom, a querela das investiduras nada mais é do que uma disputa entre o Papa Gregório VII. O Papa Gregório VII, ele era um monge da dinastia de Cluny e ele começa a questionar a interferência do poder temporal dos reis, dos imperadores, em assuntos religiosos. E aí ele começa a questionar a investidura laica. E o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique IV, não aceita isso, gerando esse atrito, que eu chamo de querela das investiduras. Então é a disputa sobre a quem cabe o direito de nomear os bispos. A solução vem alguns anos depois, tá? Com o Papa Calixto e Henrique V, na chamada Concordata de Worms. Resumindo, o que acontece? Somente o Papa poderia nomear uma pessoa a um cargo religioso. Tá? No entanto, todo bispo, ao ser investido com o cargo de bispo, deveria jurar lealdade ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse não foi o único conflito entre o poder temporal, tá? Não foi o único conflito entre o poder temporal e o espiritual, tá bom? Eu tenho um que a gente já analisou quando a gente estudou a civilização bizantina, que é o cisma do Oriente, que é o conflito entre o Papa e o imperador de Bizâncio. Esse conflito vai levar à divisão da Igreja Católica, onde nasce a Igreja Católica Ortodoxa, lá no Império Bizantino, onde quem é que comanda essa igreja? Quem comanda essa igreja é o imperador. A língua que se fala é o grego. E só para uma curiosidade, essa igreja, ela aceita, né, os padres se casarem até hoje. A gente tem na Igreja Ortodoxa alguns padres que, né, se casam. As causas disso, dá uma revisãozinha lá, que é o cesaropapismo,
ao movimento iconoclasta e uma heresia que é o monofisismo. É só você assistir lá a civilização bizantina. Mais tarde vai ocorrer também o cisma do Ocidente, onde acaba havendo um conflito entre o imperador da França, o rei da França, e o Papa. Esse conflito leva à escolha de um Papa lá na França. Então eu tenho um Papa em Roma e um Papa na França. Quando a gente estudar sobre a unificação, o Estado moderno da França, a gente vê certinho esse tópico. Um abraço.